Pode mudar o slide, por favor. Apesar de a gente ter os desafios, eu trouxe aqui garantias, não só estabelecidas na nossa própria Constituição, como até no Código Eleitoral. A própria Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, é o que foi falado, igualdade de direitos e oportunidades. Só que essa igualdade realmente existe na prática? Sabemos que não. Aqui no Código Eleitoral, 9.504 de 97, tem a tal da 30% das candidaturas. Isso garante a efetiva eleição? E a respeito do estímulo ao financiamento dos partidos? Ou seja, o partido tem que destinar um determinado fundo, parte do recurso do fundo eleitoral para as mulheres. O que adianta destinar se a mulher não tem capacidade, não tem orientação, não tem estrutura física, emocional, técnica? O que adianta ter o estímulo se não tem a formação e a sustentação? Então a gente vê que é necessário estudar, aprimorar. Pode passar, por favor, o slide, quem quiser fazer algum comentário. Eu trouxe aqui que não só a nossa Constituição Federal e a nossa legislação infraconstitucional, ela trabalha na proteção da representatividade feminina e da igualdade de gênero. Nós temos convenções internacionais, convenções que são base para a luta pela equidade, a participação pública, a participação na vida política da mulher na sociedade, como exercício pleno da cidadania e da democracia. A primeira, a Convenção sobre a Eliminação de toda e qualquer discriminação contra a mulher. O Brasil ele foi signatário em 84. O que essa convenção diz? Ela é conhecida como a Carta Internacional do Direito da Mulher. E ela, para todos os países signatários dessa convenção, eles acordaram a eliminação de toda e qualquer discriminação legal, social e política. Acontece isso, gente? As leis são muito boas. Nós temos muito boas leis nacionais e internacionais. Se a lei realmente fosse boa, se o povo realmente respeitasse a lei, eu acho que o principal artigo não deveria nem existir, que é o 121 do Código Penal. Matar alguém. Por que tem que estar escrito que é proibido matar alguém? Porque ainda paira a dúvida, será? Isso é uma coisa que, quando eu estudava, eu ficava pensando, gente, a gente precisa dizer que não pode bater, não pode lesionar o próximo, não pode... Por que tem que ser dito isso? Então, né? Mas é a sociedade que a gente vive. Então nós temos essa convenção, temos também a Convenção de Belém do Pará, conhecidíssima, uma base de política pública de enfrentamento da violência de gênero contra a mulher. Foi a Convenção do Pará que o Brasil foi signatário em 94, que fundamentou a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque elimina toda e qualquer violência de gênero. É uma convenção que busca o enfrentamento e a garantia dos direitos da mulher. E, portanto, equidade de direito, participação na vida política, na vida pública, uma vida digna, uma vida respeitosa. E, por último, eu quis trazer a Plataforma de Ação de Pequim, que é um documento que foi resultado de uma conferência também da ONU sobre o direito da mulher, que trata de estabelecer ações estratégicas de empoderamento da mulher. Essas convenções internacionais mostram a preocupação mundial da equidade de gênero, a importância de nós tratarmos mulheres e homens de maneira igual, igualdade de direitos e de oportunidades. Isso não é só no Brasil. Participação política é um direito humano, é um direito que cabe a todas nós. E é necessário que nós comecemos na base, nos nossos territórios locais. Pode passar, por favor. Aqui é muito importante esse slide. Mulheres no poder protegem mais direitos. É o que a gente tem falado. Por quê? Porque quando uma mulher ocupa um espaço, ela está priorizando pauta social. Direito fundamental. Direito à saúde, educação, combate à violência, equidade, proteção da infância, proteção dos animais. A mulher, ela protege, ela tem aquele olhar cuidadoso, como eu já falei, aquele olhar atento, aquela escuta ativa, uma escuta qualificada. A mulher, ela se preocupa em ouvir. A mulher não sabe só falar, a mulher, ela ouve. Por isso que existe tanta problemática nos relacionamentos humanos, porque quando a gente fala, o que a gente espera? Ser ouvida. É o mínimo. Eu espero ser ouvida. E, às vezes, isso não acontece.
Então, o que eu quis trazer aqui? Mulheres são importantes quando ocupam o poder, porque não só pautas inclusivas são tratadas, mas mulheres no poder, elas são inspiradoras. Elas incentivam gerações futuras a seguirem aquele caminho. Nós precisamos fortalecer experiências de mulheres positivas, enaltecer. Por quê? Porque as gerações futuras, elas precisam ser motivadas a desconstruir estereótipos de gênero. Nós precisamos mostrar que as mulheres têm vez, voz, escolha. Nós temos direito de escolher o que queremos ser, o que queremos fazer ou não fazer. Nós não estamos aqui dizendo que todas nós devemos fazer política. Não é isso. Vocês têm o direito de saber que vocês podem escolher. Isso é o ponto, é o cerne da questão. Então, as mulheres no poder, a participação ativa traz, ao fim e ao cabo, uma sociedade mais justa e equilibrada, por conta desse olhar. O foco é maior, o debate é maior. Por quê? Porque a mulher escuta. E onde há um diálogo, onde há a troca de experiências, de vivências, todos saem ganhando. Querem fazer algum comentário sobre isso? Verônica, esse slide é potente. Esse slide é pesado. Eu tive agora... A igualdade de homem e mulher, e tem alguma coisa que ela perguntava. Lúcia, eu tive recentemente com a Carla, uma conversa muito boa que a gente teve no Pod Mulher. A Carla está aqui. A gente teve até uma conversa sobre isso, Verônica. E a gente falou muito, particularmente desse assunto. E ela me fez uma pergunta com relação a isso. O que eu achava e como é que eu achava que a gente poderia mitigar e melhorar essa situação. Eu falei uma palavra para ela: respeito. Não foi, cara? Eu acho que assim, o ser humano precisa ter respeito pelo outro ser humano. Se a gente começasse por aí, né? Porque às vezes a pessoa não sabe ou vê meio que, pô, e aí, o que a gente faz? Vamos começar a ter respeito pelo outro, respeito pela opinião, respeito pelas vontades, isso que você falou, perfeitamente, muito bem colocado. As pessoas têm que ter o direito de quererem seguir seus próprios caminhos, sem imposição, que hoje a gente vive muito isso, a imposição, o julgamento, a repressão. Então, eu acho que o respeito pelo homem, pela mulher, pelo papel de cada um, pelo caminho de cada um, é um primeiro passo, né, para a gente poder fazer esse movimento, essa onda de mudança que a gente propõe e está aqui hoje se propondo a debater, discutir e se conscientizar. E eu terminei aqui com uma frase em vermelho que diz: quando mulheres ocupam o poder, os direitos de todas ganham vez, voz, força e proteção. Pode mudar, por favor. Maravilhoso. Esse slide foi importante, eu gostei muito dele. Se quem quiser fazer algum comentário também pode fazer, tá? Quais são os caminhos que também você comentou? Gente, ninguém viu meu slide, ninguém viu. Eu gosto porque quando tem essa conexão é muito importante. Quais são os caminhos para a formação efetiva de lideranças femininas? Primeiro, eu botei fora de ordem, mas primeiro para mim, gente, eu quero saber aqui a opinião de cada uma. Qual é o caminho que eu tenho que trilhar se eu quiser ser uma liderança feminina? Confiança. Eu tenho que ter o meu reconhecimento do meu potencial, eu tenho que acreditar em mim e eu tenho que ter habilidade de negociação. A gente, sem isso, a gente nem sai da cama. Se você não sabe negociar, que é a política é negociar, Elaine. O tempo todo o tempo, sobre tudo, é política. A política é você saber negociar. É a arte de você saber, é uma arte. Então, se você se conhece, você tem a sua autoestima em dia, você está com a terapia em dia, você está com suporte emocional dentro e fora de casa, você tem sororidade, você tem um instituto para te apoiar. Esses são os caminhos. O instituto é um caminho. Como a Elaine falou, por isso que é importante. Elas não sabiam da minha apresentação e estão falando sobre o que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, além da autoestima, da confiança e da habilidade de negociação, eu trago mais, eu trago investir na formação política e cidadã. O que quer dizer isso? A gente tem que saber os nossos direitos. Quais são os processos decisórios que a gente tem que tomar para ter uma participação ativa na política? O que eu tenho que saber decidir? Foi o que você falou. Você tem que saber entender em política.
Aí é por isso que é a luta, por isso que é necessária a mudança. E a mudança tem que ser coletiva, não pode ser individual. Olha aqui, vocês acham que quando a gente teve a ideia de criar o Instituto das Mulheres, alguns políticos, o próprio partido, achou bom? Claro que não. Eu precisei de um dia, de quando fui a Brasília no evento da Michele, cheguei perto de alguns parlamentares, e cheguei perto da presidente estadual do PL Mulher, e disse para ela, deputada, deixa eu só lhe dizer uma coisa aqui para ficar claro, para não ter ligação sem fio. Nós criamos um Instituto de Mulheres de Direita, que é apartidário. E ele não foi criado para competir com o PL Mulher do Rio, não. Eu logo lhe avisando. Ele foi criado para, inclusive, ajudar o partido amanhã compor uma nominata decente. Porque não adianta eu ficar botando curso online ou algum blá 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 de teoria se não tiver um pouco da prática. Daquela conversa, daquele centro. O que eu fazia lá durante 3 anos? Ficar lá de segunda a quinta-feira, atendendo uma por uma, escutando um pouco, falando um pouco, orientando. Hoje tem uma mulher que é presidente do diretório, só como exemplo, que ela foi lá me visitar na época para conversar. Ela é de uma cidade do interior daqui, e conversou, olhei para ela e disse assim, você não tem vontade de fazer política, não? Eu disse, nem fala. Meu marido é doido por política, mas eu tenho uma resistência. Eu disse, mas você é advogada, tem uma boa fala, é despachada, sabe se posicionar. Tenta. Ela tentou, hoje é presidente do diretório e foi candidata. Não ganhou porque parou um pouco de ouvir como se faz uma campanha. Mas como tem uma atribuição, hoje ela inclusive é secretária do município dela, de fomento. Então, as pessoas não gostaram muito. Mas eu encontrei num evento há pouco tempo atrás o senador Rogério Marinho, que é o secretário-geral do BL. E uma amiga nossa, que é amiga dele, me apresentou a ele e disse, senador, Elaine é presidente do Instituto de Mulheres de Direita. O que é que o senhor acha? Aí eu disse, vem chumbo grosso aí. Aí ele olhou para mim e disse, eu acho ótimo. Boa ideia. Você trabalha no gabinete do Portinho de trabalho. Maravilha. Ele está apoiando isso, está perfeito. Depois marcam a ida sua a Brasília para falar isso para a Michele. Eu faço questão, inclusive, de estar do seu lado. Então, você tem que peitar, você tem que ter coragem, você tem que dizer, não, eu acredito nisso, e vamos embora, vocês precisam de ajudar. E se vocês não acreditam, dá um tempo, dá uma chance de a gente mostrar que a coisa é real.